Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas e mandando as suas sugestões. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Ibases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, Boteco do Ori, Litoral Parafusos e o Kumon aqui de Biguaçu. Nessa semana, nós vamos entrevistar Tony Souza. O nome dele artístico, ele é graduado em Relações Internacionais e pós-graduado pela ESEI International Business School, em Barcelona, Espanha. Possui uma trajetória multidisciplinar. Também é enfermeiro especializado em instrumentação cirúrgica, atuando como professor na área cirúrgica e em serviços de infecção hospitalar. Atualmente é psicanalista clínico, formado pela FATEB, com ênfase em saúde mental, atuando no acolhimento de pessoas em sofrimento emocional, traumas, luto, transtornos de personalidade e dependências químicas e afetivas. No fim desse mês agora de maio, dia 31, ele vai lançar o livro Sincronicidade, o caminho da ressignificação pessoal, no espaço de eventos do Garden Condomínio Clube em Biguaçu, no bairro Deltaville. Tony, é um prazer recebê-lo aqui no Enfoque Podcast. Seu currículo é muito bacana. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de vir aqui divulgar o meu livro com você. Isso, mas antes de nós chegarmos a te falar sobre o livro, que eu quero entender, que só o título ali já me assusta ali um pouquinho. Imagina. Mas entender um pouquinho para os internautas compreenderem o seu livro. Sim. Fala um pouquinho de ti, né? Você mora aqui, pela informação que eu tenho, que você mora no Deltaville, mas você não é natural de Biguaçu, está morando há pouco tempo? Não, moro aqui em Biguaçu já há uns 4 anos. Há 4 anos? Uns 4 anos. Mas sou natural aqui de Santa Catarina mesmo. Minha mãe teve comércio durante muito tempo, depois passou para o meu irmão. Meu irmão teve a S Pneus, que era uma loja de pneus e aros para carros que tinha no Estreito. Eu me lembro da S Pneus. Sim. E aí depois acabou fechando, enfim, a S Pneus, muita incomodação, trabalho, aquelas coisas todas. E eu fui fazer o curso de Relações Internacionais, porque eu era apaixonado pelo curso, né? O curso de Relações Internacionais já diz, Relações entre Nações, né? Então, durante o período do curso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural e aí eu fui terminar minha faculdade e fiz a minha pós-graduação nessa Universidade de Barcelona. Esse curso de Relações Internacionais você fez aonde? Comecei a fazer aqui pela Univale. Pela Univale. Isso, pela Univale, não era na época a Univale de Biguaçu, era a Univale de São José, na época que tinha a Univale de São José. Eu passei, na verdade, para a Universidade Federal, mas passei para a segunda opção, que é as Ciências Sociais. Acabei entrando porque eu queria fazer Direito, na verdade, e aí me lembro que na época minha mãe falou, entra para Ciências Sociais, né, pro curso, depois transfere, existia, né, existia essa possibilidade. Sim. Mas o curso de Ciências Sociais não era tão concorrido, porém, no entanto, o de Direito até como é hoje em dia muito concorrido, e aí um dia apareceu o pessoal na sala divulgando Relações Internacionais e, para ser bem sincero, o que eu entendi naquela época a respeito de relações internacionais foi, pode ser diplomata, pode trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, pode ser cônsul, né? Pode trabalhar na área de finanças, economia internacional, enfim, foi isso que eu entendi. E que diplomata tinha imunidade de jurisdição e viajava pelo mundo, conhecia o mundo, etc e tal, falava outros idiomas, e é isso que eu estava buscando, então era isso que eu queria. Me achei dentro do curso. Fui para dentro do curso, gostei, me apaixonei, é um curso extenso, maravilhoso, né? Tenho, assim, muito a agradecer. E tive uma professora que me incentivou muito no curso, viu que eu tinha essa facilidade com idiomas, falou, por que você não se inscreve para fazer um intercâmbio, né? Logo do meio para o fim, na verdade, da faculdade. E aí eu falei, vou me inscrever, não tinha o porquê não, né? Me inscrevi, fui morar em Barcelona, fiquei lá, terminei minha graduação, fiz a minha pós-graduação. Terminasse a graduação lá também? Terminei a graduação e depois lá. Já começasse a pós? Isso, terminei a minha graduação lá e fiz a minha pós lá e voltei, né? Quando eu voltei,
aqui, infelizmente, nós somos parte de um país de terceiro mundo que não sabe aonde e o que faz um profissional de relações internacionais, infelizmente. E aí recebi uma proposta, na verdade, trabalho uma única vez, né? Então essa proposta de trabalho foi para trabalhar no Porto de Mauá, para trabalhar com comércio exterior, importação e exportação. O que eu digo é a grande diferença, né, entre comércio exterior e relações internacionais. Quem faz relações internacionais pode trabalhar com comércio exterior, mas quem trabalha com comércio exterior não pode trabalhar com relações internacionais. Curioso, né? Curioso. Porto Mauá é qual estado mesmo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Porto Mauá. Isso, tá. Porto Mauá no Rio de Janeiro. Vai ficar muito tempo lá? Não fui. Não fui porque financeiramente não era bom. E como aqui eu já tinha uma estrutura familiar e de base muito boa, graças a Deus, eu resolvi não aceitar a proposta, né? E aí... Mas em Barcelona ficasse quanto tempo, quando fosse para Barcelona? Fiquei em Barcelona 4 anos. 4 anos. Mas o teu estudo básico, fizesse tudo aqui na Grande Florianópolis, estudasse aqui. Isso, a base toda foi aqui. Depois que eu fui estudar. Universidade Federal Isso, fiz a transição para a Univale de São José, que ficava lá no sertão do Imaruim, não era diretamente aqui. E aí, na verdade já tinha aqui em Biguaçu, mas o curso de Relações Internacionais era lá em São José. E aí fui pra lá, terminei, voltei. E lá não deu vontade de ficar lá? Em Barcelona? Meu filho recentemente lá, meu filho disse que é apaixonado por Barcelona. É maravilhoso, assim, sou apaixonado por Barcelona. Eu tive a oportunidade de conhecer nesse tempo que eu fiquei lá Barcelona, Londres, França, Itália, Berlim, Stuttgart, um paísinho pequenininho Praga, República Tcheca, eu acho que Luxemburgo. Não, agora se falar o nome vai me lembrar. Ele esteve lá. Os que eu conheci foram esses, assim, né? Fui pra Portugal, conheci Portugal. Aproveitasse então, e desse um rolê na Europa. Dei um rolê na Europa, realmente, conheci vários lugares. E aí voltei pro Brasil. E aqui no Brasil só tive essa proposta de trabalho. Então, a minha intenção foi, o que eu pensei, na verdade, né? O que eu posso fazer e o que eu posso atuar no Brasil que nunca me faltará trabalho e não emprego, né? Emprego é outra coisa totalmente diferente do que trabalho. Então, assim, pensei em três coisas que são pautadas em qualquer país, qualquer nação: saúde, segurança e educação, né? Então, segurança não era muito para mim. Minha mãe sempre dizia ficar correndo atrás de bandido, esse tipo de coisa, então já tinha meio que um pé atrás. Poderia trabalhar dentro da área administrativa, se fosse o caso, né? Hoje em dia se tem. Mas depois pensei, educação também não é muito a minha área a princípio. Entrei para enfermagem, né? Entrei para enfermagem também meio na bobeira. Não gostava e a minha mãe dizia assim, meu Deus, o que tu vai fazer na enfermagem? Não pode ver sangue, tu cai duro, passa mal, né? Fui indo, fui gostando do curso, o negócio foi aprimorando, foi ficando legal, enfim, me formei, né? No curso de enfermagem e logo já me botei para fazer uma especialização em instrumentação cirúrgica. Logo quando terminei o curso, já passei num processo seletivo do Hospital Governador Celso Ramos, entrei já para a área do Celso Ramos, não gostei devido à máquina pública, que é meio complicado de trabalhar, enfim, mas foi muito proveitoso, conheci muita gente, aprendi muito no curso, no trabalho, né? E logo saí e fui trabalhar em outra instituição. Nessa instituição eu fui trabalhar na época no Hospital de Caridade, Imperial Hospital de Caridade, e aí me colocaram para trabalhar numa ala. A ala, para quem não sabe, são lugares de assistencial, né? Como clínica médica, clínica cirúrgica, então são áreas assistenciais. E aí um dia alguém do pessoal lá faltou, não foi trabalhar e me chamaram para ir atender no PA, no pronto atendimento. E no pronto atendimento... Identificasse? Não me identifiquei, fiquei apavorado porque o pronto atendimento é aquela correria, né? São 5 equipes direto, tocando, ambulância chegando, ouvindo o médico berrando, né? Corre técnico, corre enfermeiro, corre todo mundo
para pegar a punção venosa, para desfibrilar paciente, enfim. E aí no outro dia voltei para trabalhar e voltei para o setor onde eu estava. E a enfermeira-chefe me chamou e falou: o que você está fazendo lá em determinada aula? Eu falei: mas lá é a aula que eu trabalho, né? E ela falou: não, a partir de hoje você está no PA. Gostaram de você porque entenderam que o seu negócio é trabalhar no caos. Você consegue dar conta de trabalhar no caos. Agitado, né? Exatamente, algo que até eu mesmo particularmente... Mas fizesse a escolha certa em termos de trabalho, né? Exato. A minha esposa também trabalha na área e, meu Deus, ela sempre teve opção de emprego, de trabalho, é um negócio que, né? Exato. E sempre tem. Sempre tem, né? E nunca falta, porque sempre tem esse rodízio. Eu costumo dizer que a área da enfermagem, aliás, a área da saúde, é uma área que atende pessoas com tatuagem, cabeludo, barbudo, homem, mulher. Se você se informa numa faculdade de enfermagem ou de medicina independente, você pode estar com 20 anos, com 30, com 50, com 60, você vai conseguir uma área de atuação dentro da área hospitalar. Tem-se um rodízio muito grande da área da saúde, né? Tanto de médico quanto da área da enfermagem. Por quê? Depois vem o casamento com o livro. Porque as pessoas estão saturadas, né? A área da saúde, principalmente, né? Isso que eu ia te perguntar. Então, tá, na questão das relações internacionais, profissionalmente deixasse lá. Foi de lado. Hoje agora está na área de saúde. Isso. Mas o que influenciou mais para descrever esse livro foi a área da saúde. A área da saúde. Esse é teu primeiro livro? Esse é meu primeiro livro. Esse é meu primeiro livro. Conta um pouquinho do livro. Então, o livro começou com a ideia quando eu terminei a minha pós-graduação pela FATEB, né, em psicanálise clínica, e eu tive que fazer uma defesa, né, da tese. E essa defesa chama Ressignificar, né? Aqui está o livro, vou até te deixar, vou te dar de presente. Quero agradecer, já está autografado, imagina. Já autografou para mim aqui. Mas eu queria que te explicasse ressignificar. Vamos começar pelo título. Exatamente, encontrando a paz em meio ao caos. Né? Então isso vem muito da parte da área da saúde. Né? Então dentro da saúde a gente vê primeiro, um embate entre profissionais, né? Os mesmos profissionais com o mesmo tipo de conhecimento. A gente vê um embate entre enfermeiros e instrumentadores cirúrgicos. E a gente vê o embate entre os médicos, né? O embate, tu diz O embate, quando eu falo embate, primeiro que não estou falando de nenhum médico em específico, mas a classe da enfermagem não é uma classe unida. O que a classe médica faz? CRM tem um poder muito maior do que Corém, né? Na verdade. Perfeito. Então, a classe da enfermagem tem muito isso de ficarem se debatendo, enfermeiros com técnicos, técnicos com enfermeiros, instrumentadores... Dá uma harmonia, então. Exato. Instrumentadores com enfermeiros e com técnicos, porque a instrumentação cirúrgica é uma área que se mostra, né? Se faz presente. Porque uma cirurgia ela ocorre como? Ela pode ocorrer com um médico e um instrumentador e um anestesista, né? Então, assim, dentro de uma sala cirúrgica, quem brilha ali é o médico e o instrumentador cirúrgico. Então é uma briga entre para quem vai ser, na verdade, esse instrumentador cirúrgico de determinada cirurgia. Né? Esse livro então, foi feito uma tese, então? Esse foi minha tese. Esse foi uma tese, na verdade, não foi tudo isso, né? O livro é composto por 118 páginas. Isso, 118 páginas. Ele foi uma tese, se eu não me engano, de 64 páginas, enfim. E o meu orientador da FATEB, ele disse: por que é que tu não estende? Então, faz uma extensão da tua tese. Ficou muito bom, gostei. Escreva um livro, né? Faça um livro, mande para as editoras, que foi uma excelente ideia. Foi algo assim excepcional. Todas as editoras que eu encaminhei o livro recebi um feedback muito bom. Todas com interesse na publicação do livro. E só que é aquela coisa, né? Como eu costumo dizer para as pessoas, eu não sou nenhum José Saramago, eu não sou nenhuma Ana Beatriz Barros e tampouco Mário Sérgio Cortella. Então eu sou um autor independente.
Dessas quantas edições, quantos livros você fez? Então, eu fiz, na verdade, ele tá disponível nas plataformas digitais, né, para quem quiser comprar. Ele está na Amazon.com, ele está na Americanas.com, está na Simplício, que é a editora que eu fiz, é simplíssimo.com.br. Também está na Estante Virtual, para quem quiser comprar, para quem quiser adquirir, até mesmo para o Dia dos Namorados, eu acho que é um bom presente ressignificar, né? Mas E aí, desculpa te interromper, e aí eu pedi, eles me deram de presente, na verdade, 40 exemplares para eu fazer, para eu autopromover, na verdade, né? Para eu trabalhar com essa autopromoção. Porque como é que funcionam as editoras? As editoras para autores independentes, elas trabalham com o sistema de 80-20. O que é o sistema de 80-20? Você investe 80, eles investem 20, né? E depois, na hora da venda, eles ficam também com 80%, você fica com 20%. E aí você tem uma segunda possibilidade. Eles editam, eles fazem a editoração do livro para você, diagramação, etc. E aí depois você manda imprimir quando você quiser, bota para vender, fica lá nas plataformas digitais, tem de forma e-book também, para quem quiser, né, ter só no seu Kindle. E quem quer ter o livro físico também pode comprar diretamente, manda para casa, bota lá o endereço direitinho. Então é só escrever lá, ressignificar, já chega lá. Exatamente, já aparece. Comprar. Já está vendendo algum? Já está vendendo? Como é que já está, a procura já está bastante. O meu irmão é uma pessoa assim muito comunicativa, né? Imagina, trabalhou com vendas praticamente a vida inteira. Então, assim, a minha mãe é uma pessoa muito conhecida, minha família daqui da Grande Florianópolis, por causa das lojas, né? Então, assim, acabou que trazendo esse atrativo, né? Então, o meu irmão fez muito comercial, até para mim, do livro, para os amigos, e acabou todo mundo criando esse interesse, né? Criou um burburinho de interesse de ter a intenção de ter o livro físico, de saber do que se tratava, muitos amigos, e até mesmo porque atualmente eu dou aula como professor de instrumentação cirúrgica, né? Para novos formandos que estão indo aí. Você dá aula, eu dou aula na Escola Técnica Geração. Na escola. Isso. Lá no centro, lá né? no centro, isso. Muito legal. Porque, Tony, o meu irmão que já faz 4 anos que ele faleceu, ele gostava muito de línguas, línguas exóticas, ele ia aqui para o interior, então ele escrevia livros de dialetos alemão, italiano, vários livros. Certo. E ele tinha dificuldade de conseguir mandar imprimir Editorar. livros, editorar os livros. Sabe até que ele conseguiu? E alguns livros foram feitos na França. Ele mandou... Mas isso muito tempo atrás? Ele já faz 4 anos que ele faleceu, ele começou a publicar livros 4 anos antes, quer dizer, nós estamos falando de 8 anos. Aí começaram a vir os livros. Sim. Então, até quando ele faleceu, tinha muitos livros na casa dele, eu levei nas bibliotecas, né? Livro de alemão, Sim. Eu acho que ele foi publicado nessa editora francesa, que eu não lembro mais o nome. Eu acredito que uns 4 ou 5 livros, tudo sobre dialetos. Um negócio espetacular. Então, olha só, um brasileiro escrevendo uma coisa de dialetos e outros idiomas. Teve que ter uma editora francesa para poder publicar. Exatamente. Então, imagina a tua dificuldade. Mas o ressignificar, para quem interessaria ler esse teu livro? É mais o profissional da saúde ou a pessoa que não tem nada a ver com saúde? Ele serve para todas as pessoas. O que o ressignificar diz, na verdade, né? O que o livro diz? Eu, enquanto autor, eu faço um convite para o leitor, junto comigo, fazer um processo de interiorização, ou seja, introspecção, cada um consigo mesmo, dentro dessa técnica que eu criei, né, de desenvolvimento e de ressignificação. Então, o que o ressignificar representa? Eu interiorizo quem eu sou e eu me coloco enquanto aonde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou e o mais importante de tudo, o que eu vou fazer quando eu chegar lá, né? E aonde entra a sincronicidade nisso tudo que também está dentro do ressignificar. Tudo que eu emano para o mundo de alguma forma me devolve. Então é meio que aquele paralelo de você pensar assim, eu quero comprar um HB20 branco. E daqui a pouco você está andando na rua, você está olhando HB20.
você começa a meio que ver o carro. Então a ressignificação é você se entendendo enquanto pessoa. Você pensa coisa positiva? Não só isso, Tá. mas todo mundo me pergunta a diferença, para ser mais específico, de um psicólogo e de um psicanalista, né? Eu entrei para a faculdade de psicologia e fiz o viés para psicanálise clínica. Então a diferença é que o psicólogo geralmente ele terceiriza, como eu costumo dizer. Então o que é terceirizar? Ele diz geralmente, você tem esse problema porque é algo do seu pai lá atrás, da sua infância ou da sua mãe, né? O psicólogo. O psicólogo. O psicanalista, ele vai entender, por exemplo, o Décio do início ao fim e ele não vai terceirizar o seu problema. Então, na verdade, se o Décio teve um problema lá atrás com o pai, né? O pai o feriu, por exemplo, é um problema que ficou lá atrás, porque se você abre a torneira da sua pia de casa hoje, 2 vezes não é a mesma água que corre, não é verdade? Sim. Então o que passou ficou no passado. Então quando você interioriza, você lembra de tudo que aconteceu no passado, é como tirar um band-aid. Eu costumo dizer e fazer uma analogia mais ou menos também como política. Época de campanha eleitoral, né? Nada contra a política, pelo amor de Deus, mas época de campanha eleitoral, os políticos diziam o quê? Vou pavimentar a rua, né? A rua está cheia de buraco. O que eles fazem geralmente? Vai lá, passa uma manta asfáltica em cima do buraco, o buraco continua embaixo. Então começa a passar carro durante um determinado período de tempo, o que acontece? Volta o buraco de novo. Isso acontece dentro da psicologia. Então a psicologia usa um band-aid para tapar o buraco, porque dentro de nós tem várias caixinhas, que eu costumo chamar de caixinhas de Pandora, né? Então às vezes tem o Décio, que é o pai, o Décio que é o filho, o Décio que é o marido, o Décio que é o empresário, o Décio que é o amigo. E quantas vezes você chega em casa, tá com algum problema, você não quer preocupar a sua esposa, você não quer preocupar o seu pai, você não quer preocupar os seus filhos, né? Interioriza aquele problema, guarda, engole. Acontece isso. Acontece isso. Então o que eu costumo dizer é que verdades precisam ser ditas, precisam ser ouvidas, precisam ser verbalizadas, vocalizadas. E quando a gente entende isso, a gente começa a se ressignificar. Então eu volto lá atrás, tive um problema com meu pai. Olha, pai, tive esse problema, estou fazendo terapia, estou tratando, então já aconteceu, te perdoo, tá tudo bem, vamos começar daqui para frente. Porque a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode ressignificar o presente para que o nosso futuro seja diferente. Olha só, interessante, Tony. É muito abrangente. É muito abrangente. Parece algo pequeno, sim, mas é bem grande, muito abrangente. Mas a necessidade de fazer essa tese aqui surgiu dentro do ambiente de trabalho? Dentro do ambiente, ali... dentro do ambiente de trabalho, porque você sabe que dentro da área hospitalar nós trabalhamos muito tensos, né? Sobrecarregados. Imagina, vida com vida. Exatamente, tensos, sobrecarregados. Principalmente quem trabalha com a instrumentação cirúrgica está diretamente, não tirando a importância de nenhum outro profissional, mas participar de uma cirurgia, a gente às vezes fica dentro de uma sala de cirurgia 12 horas, 12, 18, dependendo do tipo de cirurgia que é, né? Então, isso contando que vai ocorrer tudo bem na cirurgia, né? Uma cirurgia, por exemplo, de herniorrafia, né, que é uma cirurgia de hérnia, ela pode virar uma parada cardíaca, né? Ela pode virar uma cirurgia de uma TEP, que a gente chama, né? Que é um trombo venoso periférico. Então, desloca um coágulo de sangue de qualquer parte do organismo, vai para o coração, vai para o pulmão, né? E aí, como é que faz? Então, é viver sob tensão, praticamente 12, 24, 36 horas, dependendo do plantão, de cada hospital e de cada instituição e de cada médico, né? De cada cirurgia. O Antônio está falando do ambiente, trabalho interessante. Minha esposa, a gente conversa, até ultimamente não conversando mais tanto sobre isso, mas numa época, não sei se era o antigo trabalho dela, ela reclamava muito do ambiente da saúde, que era enfermeira também. Sim. Então ela reclamava muito, ela contava umas situações que eu ficava assim, meu Deus, estão se comendo lá, estão se matando. Então, o que aconteceu com essas pessoas, com esses profissionais que criaram um ambiente de trabalho, claro, tem exceções, mas com muita disputa, muita fofoca? Isso ela me contava, e eu já trabalho no meio de trabalho, porque eu não sofri muito com isso.
Bem que é normal, tem esse tipo de coisa. Sim. Mas parecia que era muito grande esses problemas dentro da área de saúde, principalmente na área de enfermagem. Exato. Por que acontece isso? Na verdade, primeiro, né, é um ambiente que é de domínio das mulheres. E infelizmente, né, me perdoem as mulheres assistindo, mas onde tem muita mulher, geralmente acaba acontecendo muita fofoca, né? É um ambiente que tem, infelizmente. Não que o homem não faça fofoca, né? Não é isso, faz. Mas o percentual é menor, né? Perfeito. Primeiro, partindo daí. Segundo, partindo do princípio de que nós temos profissionais. Eu venho de uma época, né, eu tenho 42 anos, então assim, eu venho de uma época onde os pais induziam muito, tem que fazer faculdade, tem que se formar, às vezes nem entrava para a faculdade adequada, mas já estava dentro da faculdade, já era algo certeiro. Então nós temos aí a formação de profissionais da área da enfermagem e da área da medicina e logo entrando para o mercado de trabalho, né? Então os médicos, eles estão no período de residência R1, R2, R3 e já são chamados de doutores, né? Muitos, cresce muito aquela... Exatamente. Não estão preparados com aquela, né, com esse tipo de rótulo. Exatamente. Se achando, vamos dizer assim, né? Exatamente. Muitas vezes, doutor é um título dado para qualquer pessoa que tenha um curso superior, nível superior, então é doutor por excelência, qualquer pessoa que tenha um nível superior. Porém, no entanto, contudo, é dado único e exclusivamente para quem faz o doutorado. Não necessariamente um médico ele é um doutor, na verdade, né? Fora todas as demandas. Você imagina que dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo, eu acredito que dentro de um hospital regional, trabalhe por plantão 3.500 funcionários de todas as áreas, né? Então, por plantão. Então, são profissionais que vêm de culturas, de economias, de realidades, de estudo totalmente diferente, que tem que conviver 24 horas juntos, se adaptarem 24 horas juntos, fazer parte de uma equipe, ou 12 horas, ou 36 horas, dependendo do tempo que se trabalha e dependendo do acordo que é feito com a instituição, né? Então, muitas vezes se adoram, muitas vezes não se gostam, porém estão ali para cumprir a sua carga horária, né? Carga horária é essa que é pesada, demanda pesada, né? Então assim, já fiz muita cirurgia no hospital regional, tenho muitos amigos médicos que trabalham dentro do hospital regional, instrumentadores, dentro do Hospital Florianópolis, enfim, dentro do Celso Ramos, e eles todos perdidos psicologicamente, porque quem trabalha, cuida do outro, acaba esquecendo de cuidar de si, na verdade, né? Então assim, dentro do hospital eu sou um profissional que estou lá para fazer medicação, né? Cuidar da alimentação, aferir sinais vitais, cuidar do paciente. Então esse livro foi feito com a experiência dentro do trabalho, porque tu estavas fazendo o curso de pós mas e ainda continuava trabalhando. Mas a trabalhando. experiência mais forte para fazer essa Exatamente, tese foi em cima do ambiente de trabalho. Me serviu muito de experiência dentro do ambiente de trabalho. E no teu trabalho ali, instrumentador, né? Tu internauta lá, leigo lá, o médico está fazendo uma operação e ele precisa dos instrumentos, tem que estar esterilizar, tem que preparar tudo, tem que vai usar. É uma coisa de muita responsabilidade. Imagina ali, faltou tal coisa, né? Exatamente, não tem como. Não tem como. Para quem não sabe, o instrumentador cirúrgico, ele tem conhecimento, total capacidade de tocar uma cirurgia para frente, né? O médico caiu, desmaiou por algum motivo. Obviamente, nós vamos chamar um outro médico. A responsabilidade é sempre do médico, nunca do instrumentador cirúrgico, né? Mas o instrumentador cirúrgico, ele tem esse conhecimento, né? De, por exemplo, clampear se foi uma alça intestinal pinçada, né? Para que pare aquele sangramento até chegar o próximo médico. Ele tem condições de, se for necessário, suturar o paciente, ou seja, fechar o paciente para que entre o outro médico e dê continuidade naquela cirurgia. Ele tem conhecimento técnico para isso, né? Eu tenho uma situação, eu queria saber, para o internauta saber mais ou menos quantas cirurgias participasse e alguma situação que gostarias de compartilhar? Então, participei durante algum tempo de cirurgia plástica, na verdade, né? Minha maior experiência é dentro do campo da cirurgia plástica, além da cirurgia geral. E já teve cirurgia de correção facial, né? Até de uma senhora que acabou tendo isso, virando uma cirurgia. A gente faz todo, na verdade, um preparo antes, né?
Então, como é que é feito? O paciente, a gente faz um checklist quando o paciente chega. E neste dia, e neste caso, era um outro instrumentador e eu troquei, na verdade. E o instrumentador, ele tem por obrigação fazer esse checklist. E a paciente tinha esquecido de avisar que ela tinha problemas coronários, né? Então, o que aconteceu? Uma cirurgia que era para ser uma cirurgia para ela sair dali feliz, enfim, teve que acontecer em outro momento porque ela teve uma parada cardíaca durante a cirurgia, né? Então, assim, devido a que o anestesista não tinha nenhum exame que ele pudesse ver isso. Então ele não tinha um eletrocardiograma, uma cintilografia, nenhum exame de imagem, né? Nenhum exame que detectasse que ela já tinha tido isso. E ela também não manifestou anterior à cirurgia, o acontecimento da cirurgia, que a gente faz essa certificação, né? Confirmação cirúrgica com o médico e com o paciente também. Então, acabou que essa cirurgia acabou virando, e por isso que eu digo para você que a gente acaba ficando muito tenso, sendo muito pressionado. Costumo dizer que quando a gente sai aqui com a parte da escápula toda, né, dolorida, pressionada, né, a gente tem muita pressão e tensão na questão da escápula e no pescoço, exatamente por isso, né, porque a parte onde a gente fica muito tenso, fica muito parado, entregando instrumento, de olho nos instrumentos, a gente entende do tempo cirúrgico, ou seja, o tempo que a cirurgia está acontecendo, em que tempo que o médico está abrindo a pele, né? Que tipo de fio que ele vai fazer a sutura da pele, né? O tipo de bisturi que ele vai usar na cavidade, o tipo de clamp intestinal que ele vai utilizar, né? Então, tem cirurgia por vídeo, tem cirurgia robótica, cada cirurgia tem a sua particularidade, o instrumentador cirúrgico, tem que saber tudo isso do início ao fim, porque o médico ele só entra no momento de fazer a cirurgia, né? Sim. Então o instrumentador ele prepara toda a sala, todos os instrumentos, né? Faz a degermação do paciente, faz a antisepsia. Muita responsabilidade, né? Bastante responsabilidade. E no livro que tu escrevesse, na prática, com você, assim, eu entendi mais ou menos o que estás falando, mas eu não compreendi, como diz o outro. Entendi, mas não compreendi. Certo. Porque é um tema interessante, né? Eu vou ler esse livro para entender mais do que você está falando, que eu achei muito interessante. Sim. Você ficou uma pessoa melhor com isso? Com certeza, com certeza. O que faz na prática, assim? Através do livro, o pensamento da tese, na verdade, começou com esse processo de ressignificação individual minha. Eu me perdoando lá atrás e perdoando, enfim, amigos, familiares, pessoas que já tinham passado na minha vida, situações que já tinham acontecido comigo, e eu entendendo que eu estou no meu tempo e no meu momento. Eu não estou atrás e eu não estou à frente, assim como você. A vida ela não se trata de uma competição. Cada um está no seu tempo, no seu momento. Então você imagina que assim, eu com 42 anos, estou escrevendo meu primeiro livro, né, a primeira vez, estou divulgando, estou correndo atrás, vou fazer o lançamento. Posso dizer que sou uma pessoa de sucesso dentro da minha área, né? Graças a Deus consegui os objetivos que eu quis, né, na vida. Então assim, tive a oportunidade de morar fora, tenho uma família, graças a Deus, bem estruturada. Até dediquei o livro, né, para eles, a minha mãe, o meu irmão, que são pessoas maravilhosas e que sempre me impulsionaram meus projetos de vida para a vida inteira, né? São pessoas pilares essenciais na minha vida. Então... Mas o que a pessoa tem que estar... Desculpa ficar forçando sem problema. Tem que estar sentindo ou não estar se superando alguma dificuldade emocional? Que tipo de pessoa que ela tem que estar passando para ler o teu livro e se sentir bem? Qualquer tipo de problema de ordem financeira, emocional, psicológica, qualquer problema de ordem emocional. Dependentes químicos utilizam também para ressignificação pessoal, pessoas com distúrbio de personalidade, distúrbio borderline, né, distúrbio de bipolaridade, né. Hoje nós temos diagnosticado pessoas com mais de 340 tipos de distúrbio no nosso país, né? Distúrbios dissociativo, distúrbios de comportamento, né? Encontrando a paz em meio ao caos. Em meio ao caos. Se você perceber na foto, é uma cabeça, é a cabeça de alguém,
né? A cabeça de alguém, ela está em parafuso a princípio e ela lá no segundo momento ela entra no eixo, né? Ela entra no eixo. Essa capa foi pensada, idealizada pelo meu companheiro Júnior, que também devo para ele isso. Ele que fez o desenho dessa capa, ele que pensou junto no projeto, estava junto do meu lado escrevendo e eu querendo desistir porque é um assunto pragmático, é um assunto intrínseco, mas ao mesmo tempo você lendo o livro, ele é um assunto muito gostoso de ler e ele é muito abrangente e ele é escrito de uma forma muito didática para que, como eu falei para você, para que o leitor ele se identifique lendo o livro. Ele vai achar de alguma forma algum pontinho ali dentro dele, né? Ficou ali com alguma coisa trancada dentro dele, se encontrou num caminho controverso em algum momento da sua vida, né? E aí ultrapassou aquela barreira, mas sabe quando você diz assim, poxa, eu poderia ter feito diferente. Hoje eu poderia estar muito melhor na minha vida se lá atrás eu pudesse ter feito, estudado mais, o meu negócio tivesse dado certo, né? Se eu tivesse perdoado meu pai, poxa, mas meu pai não está mais aqui, né? Então isso fica muitas vezes martelando na tua vida. Então, o que é o ressignificar? Às vezes a gente projeta coisas para a nossa vida atual, da nossa vida pregressa. Ou seja, se eu vivi num lar que teve agressão física, né? Isso não é uma via de regra. Porém, no entanto, às vezes eu posso projetar isso dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu costumo dizer que se eu não tive amor, eu não sei dar amor para o meu filho. Eu não sei dar amor para minha esposa. Eu não sei dar amor para minha mãe. Você imagina o quanto essa pessoa não está sofrendo dentro dela. E eu posso te dizer que é uma pessoa abastada e muito abastada financeiramente, né, dizendo, e que essa pessoa tem tudo que o dinheiro pode lhe dar na vida. E você imagina que é uma pessoa que tem o que o dinheiro pode dar, mas ao mesmo tempo não tem uma coisa tão simples, tão fácil, que é ter paz, que é ter sobriedade e consciência de si próprio. É isso. Interessante, interessante. E a tua experiência como professor? Você diz já há 4 anos, né? Está dando aula, né? Eu comecei, eu estou dando aula há uns 2 anos. 2 anos? Uns 2 anos eu estou dando aula. Eu comecei como supervisor de estágio, na verdade, dos futuros instrumentadores cirúrgicos dentro das unidades hospitalares, porque eu tenho um grande conhecimento, né? Como eu trabalhei muito tempo dentro das unidades hospitalares, então eu tenho conhecimento médico, tenho conhecimento dos enfermeiros, tenho conhecimento das equipes. Então, a instituição me chamou para abraçar e fazer um novo projeto. Alguém que tivesse não só o conhecimento empírico, mas o conhecimento técnico também, do profissionalismo, né? Então, eu levo os meus alunos para dentro das cirurgias, consigo entrar com eles, eu tenho mais essa abordagem, essa proximidade, né? Tanto com médico quanto com enfermeiro. Então, comecei assim, supervisionando. O supervisor ele só vê se está fazendo certo, dá a nota de comparecimento do aluno, ensina ali em campo de trabalho mesmo o que o aluno está fazendo, e aí num segundo momento a instituição disse, não, você tem que vir para o outro lado. Porque eu comecei a cobrar, que os alunos diziam, olha, a gente não aprendeu isso que o professor está cobrando lá no estágio, a gente não aprendeu em sala. Então eu falei, a instituição disse, olha, os alunos estão vindo com uma grande demanda, e a gente precisa que tu faça o processo inverso. Então você começa a ensinar desde o teórico até o prático. Então é esse processo que eu faço dentro da instrumentação cirúrgica. Antes de nós finalizarmos, o tempo está acabando, sim, uma curiosidade. Eu gosto de ver muito aquele ID Discovery, né? Investigação sim, Discovery, sim, né? Então eu vejo lá aqueles caras, um serial killer, né? Sim, Criminal Minds, mentes criminosas. Então a pessoa lá, ele menino lá, passou por um trauma tão grande que depois ele virou um assassino. Tem vários casos desse tipo. Sim. O que acontece, Tony? Então, na verdade, em primeiro lugar, já existe, eu costumo dizer, a personalidade formada. Quando a gente já nasce com uma personalidade formada. Segundo, essa personalidade ela pode ser desenhada de acordo com o meio social que você vive ou não, né? Ou não teríamos, por exemplo, pessoas que saem da mais absoluta pobreza e conseguem chegar na riqueza, porque faz a diferença na vida dela. E temos as pessoas que, infelizmente, elas
trazem isso de trás para frente e já projetam, né? Então, como eu falei para você, hoje nós temos catalogado mais de 314 tipos de personalidade. Vou deixar aqui para você como indicação e até para o seu público, né? Para os seus internautas, o filme Fragmentado. Fragmentado, ele fala muito sobre isso. Fragmentado, ele é feito em cima de um serial killer americano que existe de verdade, está preso em prisão perpétua, né? E ele se passa, ele vira uma chave e ele se passa por uma senhora que é assassina, ele é uma criança, ele é um bichinho papão, sabe? Então isso já é um distúrbio também de comportamento, ele é um distúrbio dissociativo, ele é um distúrbio que precisa ser trabalhado tanto com a psicanálise, a psicologia e também o psiquiatra. Isso é falta muitas vezes de lítio, né? Isso é falta de fármaco, como eu te falei anteriormente, na hipófise, no hipotálamo, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, meu pai foi um bandido, foi um assassino, porque eu posso fazer a diferença no mundo, eu posso ser um médico, eu posso ser um empresário, eu posso ser um enfermeiro, eu posso ser um cantor, não é porque o meu pai foi que eu tenho propensão a ser, certo? Porém, no entanto, contudo, eu posso nascer com uma predisposição genética. Então a gente já não está mais falando de personalidade, a gente já está falando de genética. E aí já entra em outro viés. Ou eu posso sim estar fazendo uma projeção daquilo que eu vi a minha vida inteira. Então se eu vi a minha mãe de repente apanhar do meu pai, eu provavelmente, sempre digo, não é uma via de regra, mas provavelmente eu posso ser um adulto violento. Eu posso ser um adulto que eu vou bater, vou querer brigar com os outros, vou querer bater nos meus irmãos mais novos ou mais velhos, vou querer bater na minha esposa, no meu filho, né? Que a gente chama de a síndrome do pequeno príncipe. E como é que está a preparação para o dia 31, que vai fazer o lançamento do livro? Na verdade está todo vapor e está um pouquinho daquele medo, né? Bate um pouquinho do medo, é o medo do incerto, na verdade, né? A gente cai até no viés a gente é fuga, a gente é o condutor, mas também a nossa própria fuga, né? Então, é o viés de preparar, o livro foi preparado com muito carinho, assim como o dia do lançamento também está sendo preparado com muito carinho para quem vai participar, mas a gente sempre fica naquela expectativa, e aí, vai vir quem a gente está convidando, né? Será que vem? É do interesse das pessoas? Né, de ler o livro, vem por causa do livro, vem por mim, por quem é que a pessoa está vendo, né? O convite está sendo feito, está sendo mandado para as pessoas, e como psicanalista não poderia deixar de pensar diferente, né? A minha parte eu estou fazendo, né? Que é divulgar, que é convidar os amigos, né? Que é convidar as pessoas queridas que eu gosto, que eu quero que estejam lá naquele momento, porque essa editoração e essa capa é só agora a primeira tiragem. A próxima ele já vem num livro tamanho padrão normal, né? É só a primeira tiragem para o lançamento. Isso aí, quero agradecer aos internautas que estão sempre compartilhando as nossas entrevistas, aos nossos patrocinadores e agradecer ao Tony que esteve aqui, que está participando do nosso Foco em Podcast. Eu sempre falo que eu sempre aprendo em cada entrevista que eu faço. Realmente é uma área que eu nunca conversei tanto tempo com uma pessoa sobre isso. Então, assim, parabéns pelo teu preparo nesse tema, né? Obrigado. E você fica à vontade também de fazer as considerações finais. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por ter me dado a oportunidade, né? A toda a sua equipe, ter dado a oportunidade, a possibilidade de fazer a divulgação do meu livro. Enfim, a parceria de todos que contribuíram para a escrita do livro, que contribuíram e serviram de fio condutor, os colegas, né, de faculdade, toda a minha família, todos os amigos, enfim, contribuíram para que um sonho se tornasse uma grande realidade. É isso. Obrigado.